Capítulo 1 Surgimento do Pantanal. Hoje, quando olhamos os mapas que representam a América do Sul, vemos no seu centro, em território brasileiro, um lugar inundável denominado Pantanal. Contudo, nem sempre foi assim. Até meados do século XVIII, o Pantanal não existia. Por quase 2 séculos, os mapas indicavam que ali estava Laguna de los Xarayes, páginas 36 e 37. A história da Lagoa dos Xarayes envolve fantasias geográficas e questões de soberania político-territorial que, temporalmente, remontam ao início do século XVI, quando os reinos de Portugal e Espanha disputavam a supremacia das grandes navegações marítimas e a conquista de novas terras extra-europeias. Depois que os portugueses chegaram às terras que hoje conformam parte do litoral brasileiro, os espanhóis também passaram a enviar àquela costa expedições com o objetivo de reconhecer o lugar. Navegando em sentido sul, os castelhanos encontraram a desembocadura de um grande rio que, conforme souberam do povo guarani que ali habitava, chamava-se Paranaguaçu, ou seja, Rio de Grandes Águas. Esses indígenas também lhes informaram que, navegando o rio acima, poderiam chegar a um lugar que havia uma montanha de prata. Suas embarcações oceânicas, então, adentraram esse grande rio, que desde então passou a ser chamado de Rio da Prata, alcançaram as águas do Paraná, chegaram às do Paraguai e, por essas, ao espaço fluvial lacustre, hoje denominado Pantanal. Dali, seus bergantins não puderam prosseguir. Para continuar a busca das sonhadas riquezas, os visitantes teriam que empreender uma rota por terra, e assim o fizeram. Mas não sabiam que a almejada Montanha de Prata se encontrava bem distante, no Alto Peru, e que naqueles mesmos anos esse território estava sendo conquistado por outros espanhóis, vindos do Istmo do Panamá. Constataram isso em 1549, quando, depois de várias tentativas, finalmente chegaram ao Império Incaico e encontraram seus patrícios. Retornaram desiludidos e, pouco a pouco, foram deixando de explorar a região inundável da bacia do Alto Rio Paraguai. Porém, antes disso, haviam fundado a cidade de Assunção, de onde, por mais de uma década, saíram em expedições, fazendo com que a guerreira presença espanhola fosse constante na área alagável. Domingo Martinez de Irala foi um dos espanhóis que, na primeira metade dos 500, chegou à Foz do Prata em busca de riquezas. Para ele, como para todos os conquistadores que queriam penetrar no continente, qualquer curso d'água era caminho. Por isso, quando subia o Paraguai, viu uma boca de rio que ia terra adentro até uma grande lagoa e quis explorá-las. Porém, não podendo, seguiu em frente até encontrar um bom ancoradouro. Então, dali mandou alguns subordinados reconhecerem aquele rio e chegarem à sua grande lagoa. O destacamento, entretanto, não conseguiu encontrar nenhum nem outra. Em seu lugar havia apenas um riacho, cuja boca era muito pequena. No retorno, relataram ao chefe o fracasso da viagem. O conquistador ficou muito intrigado e, em seguida, procurou um dos guaranis que integrava seu exército para perguntar sobre aquele rio e sua lagoa. Um indígena, bom conhecedor do lugar, lhe respondeu: no tempo em que as águas estavam crescidas, da lagoa mencionada, terra adentro corria um arroio em direção a outra lagoa. Mas agora que as águas estavam baixas, não podiam entrar por ali, por causa de uma pouca água que havia. Martínez de Irala, citado por Costa, 1999, página 134. Referência 1. O Guarani informou ao conquistador, portanto, a dinâmica que regia o ambiente daquela região interior e explicou-lhe também que as mudanças eram anuais e provocadas pelo ciclo das águas. Quando esse fato ocorreu, Martínez de Irala se encontrava no ancoradouro situado
em uma das grandes lagoas pantaneiras, que atualmente conhecemos como Gaíva. Era dia 6 de janeiro e por isso deu ao lugar o nome de Puerto de los Reyes. Agora sabemos que ele e seu exército estavam no ponto em que o rio Paraguai, depois de receber as águas dos rios Jauru e Cuiabá, São Lourenço, perde seu alvéolo, criando um verdadeiro labirinto de águas. Lugar onde, até hoje, mesmo contando com o auxílio de GPS, é fácil se perder, principalmente no tempo das cheias. Segundo relataram tanto o governador Álvar Núñez Cabeça de Vaca, em comentários, que chegou a público em Valladolid em 1555, quanto o soldado alemão a serviço da Espanha Ulrico Schmidl, no livro que publicou em Frankfurt em 1567, pouco acima de Porto de los Reyes, encontrava-se uma grande povoação de indígenas denominados de Xaraiês. Era um povo agricultor e caçador que vivia em espaçosas aldeias nas duas margens de um trecho do rio Paraguai. Os castelhanos buscaram esses indígenas depois que tiveram notícias de que eles possuíam objetos de ouro e de prata. No entanto, ao chegarem em suas aldeias, ficaram sabendo que os artefatos dos cobiçados metais haviam sido conquistados em guerras contra nada menos que as guerreiras amazonas, o mítico povo de mulheres guerreiras descrito na década anterior pelo cronista espanhol Gaspar de Carvajal. Todas essas informações sobre o que ocorria no centro da América Meridional, independentemente de serem ou não plausíveis, passaram a ter boa recepção no mundo europeu e foram incluídas nos 4 tomos da obra História General de los Hechos de los Castellanos en las Islas y Tierra Firme del Mar Oceano, que Antônio de Herrera y Tordesilhas, o grande cronista das Índias, escreveu por encomenda da coroa espanhola, publicada entre 1601 e 1615. Nela, como o título alude, Herrera narrou as façanhas que os castelhanos realizaram no ultramar entre os anos de 1492 e 1554. E já no primeiro tomo, 1601, o cronista tratou das conquistas realizadas na região do Rio da Prata, Paraguai. Contou-nos que no curso do rio Paraguai existiam muitas ilhas no meio e muitos rios muito grandes e caudalosos, que entram nele tanto pelo oriente como pelo ocidente, até Puerto de los Reyes, que é uma lagoa grande que chamam dos Xaraiês. Segundo a História General, a lagoa ficava a pouco menos de 300 léguas do Rio da Prata, e nela entravam muitos rios que vinham das vertentes dos Andes, mas pelo norte recebia outro braço de um caudaloso curso fluvial. Finalizando, Herrera especulou: há dado ocasião a pensar que este rio se comunica com o de São João das Amazonas, e outros dizem que sai da Lagoa do Dourado, que é 15 jornadas da dos Xaraiês. Ainda há opiniões que não há dourados. Herrera e Tordesilhas, 1991, primeira edição, 1601. Tomo 1, página 214. Nota-se que o grande cronista das Índias trouxe uma narrativa bastante inespecífica. De fato, Antônio de Herrera nunca havia estado em nenhuma parte das Américas, e para descrever aquele mundo que lhe era completamente estranho, tomou emprestado trechos de Relaciones de Domingo Martínez de Irala e também dos mencionados livros de Álvar Núñez Cabeça de Vaca e Ulrico Schmidl, embaralhando-os. Porém, nenhum dos escritos inspiradores fazia menção à existência dessa grande lagoa, muito menos fornecia a sua localização. Ou seja, ao ler as descrições, o cronista não conseguiu entender a singularidade do lugar e, para sair do imbróglio, construiu uma geografia tão fabulosa quanto confusa. Contudo, quando todos buscavam informações sobre as terras que os castelhanos estavam conquistando, as atrapalhadas descrições de Herrera ganharam o mundo com celeridade. Por meio delas, tomou-se conhecimento que no interior da América do Sul havia uma grande lagoa chamada de Los Xaraiês,
situada no mesmo lugar de Porto de los Reyes, que as águas dessa lagoa Porto faziam parte do grande Rio da Prata e, ainda, que Xaraíes podia estar relacionada com o Lago do Eldorado e com o Rio das Amazonas. Com a mesma velocidade com que circularam, essas informações também se transformaram em representação mapográfica. À época, os cartógrafos das casas editoriais de Amsterdã procuravam loucamente para compor seus belos mapas novos dados sobre as terras que os ibéricos conquistavam do outro lado do Atlântico, e livros como o de Herrera eram verdadeiras minas. Além disso, as informações do grande cronista eram tidas como confiáveis, afinal, tratava-se de uma obra auspiciada pelos reis da Espanha. De fato, pouco depois, no início da década de 1630, a Laguna de los Xaraíes apareceu no Atlas, publicado por Willem J. Blair, na folha que o cartógrafo denominou, em tradução livre, de Paraguai ou Província do Prata, com as regiões adjacentes de Tucumã e Santa Cruz de la Sierra, ocupando o centro interior da América do Sul. Páginas 38 e 39. Mas que rapidamente esse desenho foi copiado por editores das mais diferentes nacionalidades. Isso aconteceu de tal forma que da metade do século XVII até o século XIX, todos os mapas europeus, exceto os portugueses, traziam a Laguna de los Xaraíes como a representação do espaço central no interior da América do Sul. Página 41. Como se não bastasse, ainda no século XVII, acrescentou-se uma ilha no interior da fictícia lagoa. Este novo acidente geográfico, denominado de Isla de los Orejones e também de Isla del Paraíso, no entanto, não teve relação com os escritos de Herrera nem com os dos primeiros conquistadores, tampouco com as casas cartográficas holandesas. Quem fez a descrição dessa ilha foi o cronista Ruy Diaz de Guzmán, no texto conhecido como La Argentina, que durante os séculos XVII e XVIII circulou em cópias manuscritas pelas regiões banhadas pelo Prata Paraguai. Nascido no Paraguai e descendente de Domingo de Irala, Guzmán resolveu, em meados de 600, pôr no papel as histórias que oralmente se contava sobre os feitos de seus antepassados. E, em meio à narração de guerras contra indígenas e seres fantásticos, presenteou o leitor com a descrição de um lugar maravilhoso, uma grande porção de terra situada em meio às águas do Paraguai, onde esse rio divide seu curso em dois braços. Segundo Guzmán, a ilha tinha mais de 10 léguas de comprimento e 2 ou 3 de largura, e ficava próxima às aldeias dos Xaraíes. Conforme registrou esse cronista, as terras eram férteis e nelas se produziam uvas, peras e azeitonas. Ali não havia diferença entre inverno e verão, porque a temperatura era amena durante todo o ano. Seus habitantes, os Orejones, eram um povo puro e cheio de boa vontade. Sem dúvida, o narrador ofereceu a clássica construção do paraíso terrenal, tal como se difundiu durante os tempos medievais. Uma ilha de primavera perene, com bosques frondosos e de saborosos frutos, cortada por copiosas águas e habitada por homens e mulheres cândidos e bons. Quem levou as palavras de Guzmán para os mapas da América do Sul foram os jesuítas. Esses religiosos estavam na província espanhola do Paraguai catequizando grupos indígenas, principalmente os Guarani, e ali tiveram acesso a cópias manuscritas de La Argentina. Os inacianos logo deram forma cartográfica à Isla del Paraíso, ou Orejones, situando-a no interior da Laguna de los Xaraíes. Informaram, ademais, que era nessa lagoa que nasciam as águas do rio Paraguai. Há de se observar, entretanto, que embora a narrativa de Guzmán seja construída com matrizes próprias das mirabilia medievais, a descrição leva a crer que o cronista paraguaio teve como referência uma ilha real, que se formava no lugar onde o rio Paraguai se bifurcava em Paraguai-Mini ou Mirim e Paraguaiaçu, deixando ao centro uma porção de terra.
Para nós, independentemente desse fato, o que mais importa é que, por quase 2 séculos, nos mapas universais, a representação da região central sul-americana mostrava a imagem da Grande Lagoa dos Xaraiês. Porém, no início do século XVIII, a bacia hidrográfica do Prata-Paraguai começou a receber outros visitantes, que, em nome da coroa portuguesa, foram penetrando na região. Eram os bandeirantes. Saindo de São Paulo pelo rio Tietê, eles avançavam rio a rio em sentido oeste, em busca de indígenas para escravizar e à procura de metais e pedras preciosas. Bem-sucedidos em suas violentas capturas de indígenas, penetravam mais e mais até descobrirem pepitas de ouro no lugar ao qual deram o nome de Minas do Cuiabá. Pouco depois, em 1719, ali fundaram a Vila Real do Bom Jesus do Cuiabá, hoje Cuiabá. Para escoar o rico metal e receber as mercadorias necessárias para seu abastecimento, foi estabelecida uma rota fluvial ligando as Novas Minas a São Paulo, um caminho que ficou conhecido como Rota das Monções ou Caminho dos Monçoeiros, descrito magistralmente pelo historiador Sérgio Buarque de Holanda no seu livro Monções, publicado em 1945, hoje um clássico. Ocorre que o trajeto monçoeiro necessariamente cortava a região inundável visitada e descrita desde o século XVI pelos espanhóis com o nome de Xaraiês. Porém, os novos visitantes nada sabiam da secular e famosa lagoa, nem do porto que Irala batizou de Los Reyes, ou de qualquer outro lugar conquistado e nominado pelos castelhanos. Ao chegarem às terras inundáveis, os monçoeiros deram ao lugar o nome de Pantanal, ou, mais comumente, Pantanais, definido no plural como campos alagados com várias lagoas e sangradouros. Palácio 1726, manuscrito, IEB USP. Referência 2. Vargens muito dilatadas que começavam no rio Taquari e vão acabar junto ao mesmo rio Cuiabá. Notícia prática. Citado por Tunay, 1981, página 123. Durante alguns anos, a castelhana Laguna de Los Xaraiês conviveu com o luso-brasileiro Pantanal. Mas pouco a pouco, à medida que os portugueses passavam a dominar a região, as duas imagens foram se imbricando e os campos alagados pantaneiros se sobrepuseram à secular e fabulosa Lagoa dos Xaraiês. Ainda assim, o lugar continuava resguardando seu mistério. Mesmo sendo Pantanal, as antigas águas de Xaraiês careciam de uma explicação que desvendasse o fenômeno geográfico. O mistério, afinal, foi revelado na segunda metade do século XVIII. Nesse tempo primeiro, entre 1753 e 1754, por força do Tratado de Madrid, e depois, no final dos 700, pelo Tratado de Santo Ildefonso, Portugal e Espanha enviaram às terras sul-americanas eruditas equipes científicas, as expedições demarcadoras de limites, com o objetivo de reconhecer a região e delimitar a linha de fronteira entre os seus domínios. Para essa função foram escolhidos engenheiros, astrônomos e matemáticos formados no conhecimento do século das luzes, e, além de seus saberes, trouxeram consigo modernos instrumentos de medição e cálculo, e com esses artefatos científicos desfizeram a incógnita. Antes, porém, em 1784, o jesuíta Martin Drobishofer já havia publicado. Seja como for, fica bem estabelecido que o Paraguai não nasce na Lagoa dos Xaraiês, e que esta lagoa só existe sobre os mapas, pois é a reunião de águas que às vezes se vê, não é a mãe, mas sim a filha do Paraguai. Drobishofer, 1784, página 200. E tudo indica, sim, que os missionários jesuítas, assim como os demarcadores da década de 1750, estiveram entre os primeiros a desvendar o enigma do lugar que, em 1786,
o ilustrado astrônomo Antônio Pires da Silva Pontes chamou de ente geográfico único na sua espécie e grandeza. Silva Pontes, Notícias, British Library, manuscrito anexo 15191. Um desses missionários foi o sacerdote e grande matemático José Quiroga, membro da terceira partida espanhola na qualidade de capelão. No seu retorno, o religioso fez uma completa descrição da viagem que realizou à região e, ao tratar do regime de chuvas, explicou claramente que a Lagoa dos Xaraiês só existia no tempo das cheias. Depois, com o fim dos aguaceiros, desaguava no Paraguai, em suas precisas palavras. Os aguaceiros são frequentes naquelas alturas, porém os mais fortes, que fazem crescer extraordinariamente os rios, começam pelo mês de dezembro, e crescem tanto os rios que, não achando bastante abertura para sair as muitas águas que baixam a planície dos Xaraiês, transbordam inundando os campos e formando, por este tempo, um grande lago. Mesmo depois, cessando os aguaceiros, se deságua pelo curso do rio Paraguai e ficam somente os canais dos rios e algumas lagoas, descobrindo-se todo o demais daquela planície. Quiroga, 1836. Tomo 2, página 13. Disputas à parte, independentemente de saber a quem se deve a primazia de descrever o fenômeno, o certo é que no final do século XVIII, a lagoa inventada por Antônio de Herrera e Tordesilhas e desenhada pelos cartógrafos holandeses e jesuítas foi desaguada. Ela nada mais era do que as águas do Paraguai, quando esse rio se espraiava no tempo de suas cheias. Entretanto, os monçoeiros já haviam transformado esse lugar no luso brasileiro Pantanal. Já no início do século XX, porém, o lugar passou também a ser chamado de Mar de Xaraiês e assim, esporadicamente, continua na contemporaneidade. A associação do Pantanal à figuração de um mar, contudo, não é recente. Os primeiros conquistadores já haviam feito essa comparação. Um deles foi o espanhol Álvar Núñez Cabeça de Vaca, que, ao ver o lugar em tempo de cheia, comparou: parece mar, e de águas tão profundas que, conforme descreve, chegava a cobrir as árvores e as palmeiras que estavam na terra. Águas tão abundantes que, numa passagem digna do realismo mágico, permitia que seus navios passassem por cima delas. Cabeça de Vaca, 1992, página 218-219. Mas esse mar evocado pelo conquistador é uma figura de linguagem, cujo ponto de referência é a terra onde as árvores têm suas raízes. Embora hoje mar e lagoa, neste caso, sejam termos que vêm sendo usados quase como sinônimos, na sua gênese, um não tem nada a ver com o outro. Suas origens e temporalidades são bastante distintas. Sobre a lagoa quinhentista, sabemos da sua fantástica história. Quanto ao mar, tudo indica, é uma expressão que passou a ser utilizada apenas nas décadas de 1930, tendo como fonte o livro O Escândalo do Petróleo, que Monteiro Lobato publicou em 1936. Nessa época, o escritor vinha desenvolvendo uma grande campanha para que o Brasil passasse a procurar e explorar mananciais petrolíferos que acreditava existir em alguns estados. Lobato defendia que há milhares de séculos, no período siluriano, parte do Brasil esteve submerso, sendo então o fundo do mar. Um desses lugares era Mato Grosso, que em suas palavras constituiu uma parte do fundo do mar de Xaraés, mar que ainda hoje se denuncia nos resíduos subsistentes, escreveu o autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo, argumentando: lagos, lagoas e pântanos de água salgada e toda a imensa área alagadiça do sul, que se chama Chaco nas repúblicas vizinhas e Pantanal no Brasil,
representam a ossada dispersa do velho mar de Charaés. Nesse mar Mediterrâneo encurralado pelo levantamento dos Andes e pelas barreiras montanhosas norte-sulinas do Brasil atual, formou-se um tremendo depósito de petróleo. Lobato, 1936, página 21. De fato, há significativos estudos sobre esse assunto que procuram mostrar que a região do Pantanal, em épocas remotas, foi ocupada por um oceano. Mas até os anos de 1930, não se associava a existência desse pré-histórico mar à palavra Charaíes, nem mesmo na cartografia. Até onde podemos averiguar, os mapas do século XIX, ao representarem a região, a denominam como Pantanal ou Pantanais. Isso se pode ver, por exemplo, nas cartas geográficas que o viajante francês Francis de Castagneau, que esteve na região em 1845, publicou na sua Geografia das Partes Centrais da América do Sul e particularmente do Equador ao Trópico de Capricórnio, tradução livre do francês. Paris, 1854, páginas 48, 49 e 50. Surgida, tudo indica, nas páginas de Lobato, a expressão Mar de Charaíes se popularizou rapidamente, passando hoje a ser quase sinônimo de Pantanal. O mar também trouxe à baila o nome da antiga e fabulosa lagoa, mas em um movimento inverso a invisibilizou, substituindo-a. Talvez um grande impulso para essa metamorfose tenha sido processado de maneira cartográfica. Em 1952, depois de muitos anos de trabalho, veio a público a Carta do Estado de Mato Grosso. Esse primeiro mapa oficial do estado foi realizado sob direção de Cândido Mariano Rondon, também um entusiasta da existência de petróleo no Pantanal. Nele aparece, como identificação do lugar, Mar ou Lagoa dos Charaíes, dos primeiros penetradores. Página 51. Vemos, pois, que a fantástica planície inundável que hoje chamamos de Pantanal guarda em seu nome um amálgama de muitas histórias, todas prenhes de significado. Imagens. Foto de Mário Friedlander. Vista do labirinto das águas onde o rio Cuiabá encontra-se com o Paraguai. Junho de 2014. Imagem. Anônimo. Mapa muito curioso do Mar do Sul, contendo observações novas e muito úteis não só sobre os portos e ilhas desse mar, mas também sobre os principais países da América, tanto setentrional e meridional, com os nomes e a rota dos viajantes pelos quais a descoberta foi feita. Depois de 1712. Gravura colorida. 83 por 142 centímetros. Museu da América, Madrid. Na página seguinte, detalhe do mesmo mapa. Vemos aqui um mapa francês do início do século XVIII que traz ao centro da América do Sul um lugar colorido em verde, identificado como País Pantanoso. Ao norte desse país, desenhado em tom mais escuro, está em formato de lagoa o Pântano ou Lagoas de los Charaíes, e ao sul corre o corpo fluvial do Paraguai, dando a entender que era ali que nascia esse grande rio. Ville-en-Janson-Bleu, Paraguai ou Província do Prata, com as regiões adjacentes de Tucumã e Santa Cruz de la Sierra. 1631. Gravura em cobre, 38 por 48 centímetros. Este foi o primeiro mapa a representar geograficamente a região dos Charaíes com o Lago dos Charaíes. Seu desenho é de autoria do cartógrafo holandês Jodocus Hondius II, que o concebeu na década de 1620, tendo como base a descrição do lugar que Antônio de Herrera e Tordesilhas publicou em seu livro em 1601. Mas quem o trouxe a público foi o também holandês
Willem Jan Bleu, que o incluiu no seu Atlas de 1630. Depois dele, todos os mapas ocidentais, exceto os portugueses, passaram a representar o interior da América do Sul a partir desse desenho. Nicolas Sanzon, o Peru e o curso do rio Amazonas, 1657. Gravura em cobre, 33 por 44 centímetros. Guillaume de la Isle, Hemisfério Ocidental, 1724. Gravura em cobre, 55 por 44 centímetros. Guillaume de la Isle, Hemisfério Ocidental. Detalhe. Martin Dobrishofer, F. Asner. Mapa do Paraguai, 1784. Gravura em cobre, 34,8 por 42,9 centímetros. Em Dobrishofer, 1784, 100 página. O mapa produzido pelos inacianos mostra o território da província jesuítica do Paraguai. Apesar das imprecisões geográficas, seu desenho traz valiosas informações sobre a malha fluvial, a localização das missões e os territórios indígenas. Aqui interessa-nos a parte superior, à direita, onde aparece o rio Paraguai. Ao acompanharmos o seu curso em sentido norte-sul, o vemos cruzar uma região marcada por um sombreamento, descrita como um lugar que nasce das inundações dos rios, e que desde os tempos antigos se chama Lago dos Xaraiês. Nessa área, em meio ao corpo do rio, há uma ilha identificada com um I no seu interior e a inscrição Orejones. Trata-se da fabulosa Ilha dos Orelhões, cuja figura foi levada à cartografia pelos jesuítas com base na narrativa de Dias de Guzmán. Anônimo. Mapa geográfico da terceira partida de divisões, que compreende do Salto Grande do Paraná à boca do rio Jauru, onde se colocou um marco de mármore no dia 14 de janeiro de 1754, a cerca de 1781. Nanquim aquarela sobre papel, 67 por 40 centímetros. Cópia. Rede de Bibliotecas da Defesa Nacional. Arquivo do Exército, Portugal. Este mapa foi produzido pela terceira partida de limites sul, que entre 1753 e 1754 reconheceu o rio Paraguai. É um dos mais ricos documentos do século XVIII, no que diz respeito às informações geográficas sobre a região banhada pelo Paraguai. Nele está assinalado em vermelho o lado espanhol e em marrom o português, destacando assim a linha fronteiriça que se demarcava. O traçado tem início à saída de Assunção, assinalada como Cidade do Paraguai, e vai até a desembocadura do rio Jauru, onde foi colocado o famoso marco de mármore com indicação dos dias viajados. Figuram também muitos dos rios que desembocam no Paraguai e os lugares considerados monumentos naturais, como o Morro Pão de Açúcar, as grandes lagoas de Galva e Uberaba e o Morro Escalvado. Não há referência nem à Lagoa de Xaraiês, nem ao Pantanal, e a área inundável recebe apenas indicação de as terras que se alagam. Foto de Mário Friedlander. Pantanal ainda em tempo de cheias. Junho de 2014. Francis de Castagneau. Desenho. L. Boufard e F. Delamare. Gravura. Mapa do registro de Camapuã e dos arredores de Miranda. 1853. Litogravura. 39 por 54,5 centímetros. Em Castelnau, 1854, prancha 11. Francis de Castagneau e Eugène Dorsery. Desenho. L. Boufard, gravura.
Mapa do Delta de Poconé, 1845. Litogravura, 36,7 por 45,3 centímetros. Em Castagnot, 1854, prancha 10. Na página seguinte, Ministério da Guerra, Serviço de Conclusão da Carta de Mato Grosso, Brasil, sob direção de Cândido Mariano da Silva Rondon. Carta do Estado de Mato Grosso e regiões circunvizinhas. Folha 5, 1952. Litografia, 230 por 198 centímetros. Tamanho total do mapa. Foto de Mário Friedlander. Vista aérea do mar ou lagoa dos Charaiês, dos antigos penetradores. Junho de 2014. Notas de referência. 1. Nesta e nas demais citações, cujo original está em outro idioma, fizemos a tradução para o português. 2. Nesta e nas demais citações de textos antigos, a ortografia foi atualizada. Capítulo 2. O espaço geográfico. O Criador de todas as coisas nos deu, nas terras adjacentes do rio Paraguai, um agradável objeto para a vista, com a variedade admirável de montanhas, serras, planícies e arvoredos. Quiroga, 1836, página 8. O Pantanal é um complexo ecológico geologicamente jovem. Como um adolescente, está em constante mutação e cheio de segredos. No seu caso, segredos naturais. Desde que os colonizadores ibéricos adentraram o interior sul-americano, a imensa planície fluvial lacustre lhe chamou a atenção. Como entender esse lugar? Essa foi sempre a grande questão e, por sinal, ainda hoje se mantém. Mas naquela época, esses territórios guardavam em si um problema a mais, imposto pelos colonizadores espanhóis e portugueses ao fazerem de uma parte do Pantanal um dos limites das terras que esses ibéricos conquistaram e transformaram em colônias. Em vista disso, as primeiras descrições científicas do Pantanal foram feitas por expedições demarcadoras de limites, que na metade do século XVIII percorreram a região, reconhecendo sua fisionomia geográfica. Esses exploradores, astrônomos, matemáticos e engenheiros, com modernos instrumentos de precisão, por 2 vezes trabalharam in situ, reconhecendo e desenhando a região em mapas. A primeira, entre 1753 e 1754, logo depois do Tratado de Madrid, 1750, era constituída por equipes duplas, compostas igualmente por espanhóis e portugueses. De fato, uma comissão demarcadora. A segunda, em 1786, em decorrência do Tratado Preliminar de Santo Ildefonso, levou ao Pantanal apenas expedicionários lusitanos que formaram a Expedição Astronômica e Geográfica. Em ambas, porém, a perspectiva sempre teve um duplo caráter científico e político. Nessas empresas científicas não havia a preocupação de descrever o lugar por ser um singular espaço da natureza, nem por sua qualidade de ambiente possuidor de uma fabulosa diversidade nos reinos da flora, da fauna e mineral. A tarefa que aqueles expedicionários deviam satisfazer era de reconhecer cientificamente o lugar, medindo com a máxima precisão possível a longitude e a latitude dos eventos geográficos considerados importantes, cartografando-os no intuito de estabelecer as linhas de fronteira. Hoje, passados mais de 2 séculos, o olhar tem mudado substancialmente. A curiosidade da investigação científica, fascinada pelas exuberantes formas de vida que têm seu habitat no espaço pantaneiro, vem somando-se de maneira crescente uma preocupação de compreender a dinâmica dos processos naturais da região e seus habitantes humanos, florísticos e faunísticos, assim como o ritmo sazonal que compassa o equilíbrio de suas águas. Isso vem acompanhado pela cada vez mais preemente necessidade de encontrar caminhos plausíveis para incorporar essas terras às formas contemporâneas de vida,
sempre desejosa de se apropriar dos recursos naturais disponíveis e explorá-los, às vezes com a retórica do progresso, outras com um simples afã de lucro, ou ainda num misto dos dois. É a partir dessas perspectivas que, neste capítulo, apresentamos alguns aspectos fundamentais da dinâmica da terra e das águas no espaço pantaneiro, que, ao longo de milênios, tem permitido a formação de um dos mais instigantes ambientes naturais do planeta. É muito comum se associar o Pantanal à imagem de um pântano, por conta de tratar-se de um lugar coberto de água. Entretanto, os pântanos são lugares inundados nos quais a água permanece parada. Já o Pantanal é uma planície que se inunda, uma planície inundável, por onde a água passa muito devagarinho, dando a falsa impressão de estar parada. Isso ocorre porque para a planície do Alto Rio Paraguai confluem abundantes e nutridas águas, que são trazidas pelo próprio curso do Paraguai e por seus afluentes das altas terras do norte e do Planalto Central, as quais aumentam seus corpos fluviais regularmente no período das chuvas. Devido ao fato de o declive da planície pantaneira ser muito pequeno, os rios escoam a enorme massa de água aos poucos. Por isso, em tempo de chuvas, a depressão pantaneira se inunda, mas só de pouquinho a pouquinho, no percurso de vários meses. Por fim, consegue esvaziar-se no período da seca. É esse processo de um constante encher-se e esvaziar-se em tempos diferentes para cada área que alimenta continuamente todo o território da planície com os ricos nutrientes que as águas trazem consigo. Trata-se de um jovem, frágil e complexo sistema, quase como um belo castelo feito de cartas de baralho. Um sopro a mais, uma alteração nos cursos altos dos afluentes ou uma modificação no ritmo do escoamento do rio Paraguai conduzirá necessariamente a um desequilíbrio daquele organismo único que representa o Pantanal. Vejamos com algum detalhe como funciona esse organismo geográfico. Modelado da Terra, os solos e o ciclo das chuvas. No espaço central do interior da América do Sul, página 58, ocorre regularmente, ano após ano, um fenômeno singular. Durante um período, os rios vêm crescer suas águas, que, saindo dos leitos, alagam territórios numa extensão de aproximadamente 110 mil quilômetros quadrados, mais ou menos o equivalente à superfície da ilha de Cuba. O personagem central, o eixo desse processo natural, é o Paraguai, rio que nasce no município de Alto Paraguai, Mato Grosso, e se projeta no sentido sul. No seu curso superior, da cidade de Cárceres até a confluência do rio Apa, o Paraguai percorre 1.272 quilômetros, compondo o que se conhece como a Bacia do Alto Paraguai. Ao longo desse trecho, o curso fluvial vai recebendo uma dúzia de afluentes, alguns do oeste, outros do nordeste e vários do leste, procedentes do Planalto Central brasileiro. Página 60. Os alagamentos no âmbito do rio-tronco da bacia e nos espaços sob influência de seus tributários configuram um ambiente anfíbio, onde os reinos da flora e da fauna encontram uma enorme diversidade de habitats, criando condições para a existência de uma multidão de formas de vida, das mais simples às mais complexas, que se espalham dando diferentes fisionomias ao lugar. É o mundo que conhecemos como os Pantanais. Localizados na planície da Bacia, entre os estados brasileiros de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, esses pantanais se expandem parcialmente até o Chaco paraguaio-boliviano. Os fatores que tornam possível a existência dos pantanais estão associados ao soerguimento da Cordilheira dos Andes, aos cursos fluviais, ao modelado da terra, à composição dos solos e ao ciclo das chuvas. Tudo isso contribui para a confluência de águas de diversas procedências nas áreas mais deprimidas da planície. Como vimos no capítulo precedente,
No século XVI, os espanhóis interpretaram a paisagem como se fosse uma grande lagoa interior e transmitiram essa compreensão do território ao mundo, de tal modo que suas descrições conduziram à elaboração de uma cartografia, a primeira do interior do continente, na qual figura o que passou a chamar-se Lagoa dos Xaraiês. Ver mapas de Bleu, Sanson, Delisle e do jesuíta Dobrishofer, no capítulo 1, páginas 38 e 39, 40, 41 e 43. Utilizando como topônimo o nome de um dos povos indígenas que ali habitavam. Só 2 séculos mais tarde se desfez a fantasia de uma grande lagoa interior, ao perceber que se tratava da dinâmica sazonal das águas do Paraguai. No tempo das cheias, esse rio se expande devido ao pequeno declive da planície e, durante o período de 4 a 6 meses, invade temporariamente um mosaico de territórios. O fenômeno descrito primeiramente pelos jesuítas e pelos demarcadores de limites em meados do século XVIII foi mais bem explicitado por um ilustrado homem de ciência, o espanhol Félix de Azara. De forma conclusiva, Azara escreveu que a mencionada lagoa era um fenômeno cíclico. Em suas palavras, o rio Paraguai, não podendo conter todas estas águas no seu leito, se estende de um lado a outro, porque o país é horizontal. Azara, citado por Costa, 1999, página 232. Assim, a Lagoa do Xaraiês foi interpretada, finalmente, como o próprio rio Paraguai espraiado. De fato, porém, a partir da crescente atenção dedicada ao espaço pantaneiro, tem-se observado que a inundação não acontece na forma de uma única enchente, simultânea e homogênea para toda a região, mas sim numa sequência de alagamentos que se dão um após o outro, de norte a sul, por toda a bacia. O ritmo no qual as águas se espraiam através das diversas áreas é determinado pelo ciclo das chuvas e pelo relevo. O início desse processo ocorre anualmente a partir de outubro ou novembro, com um aumento das temperaturas e a consequente chegada das precipitações à região centro-oeste brasileira, as quais se mantêm de modo persistente até o final do verão, por volta dos meses de março e abril. Num marco temporal de escala bem além da história humana no decorrer de milhares, na verdade de milhões de anos, se constituiu esse espaço de riqueza extraordinária e com uma biodiversidade fabulosa, escolhido como casa por mais de 2.500 espécies de plantas e umas 1.200 espécies do reino animal. E, segundo tem demonstrado as investigações arqueológicas de uma numerosa equipe de estudiosos, depois da última glaciação, o aumento das temperaturas e a crescente umidade facilitaram que, entre 10 e 12 mil anos antes do presente, AP, referência 3, o território também passasse a ser ocupado por povos caçadores e coletores migrados do hemisfério norte, assunto que abordaremos no capítulo 4. A bacia do Alto Paraguai adquiriu sua forma estrutural, isto é, seu modelado tectônico, durante o período geológico do Terciário, no percurso de 65 milhões de anos. No marco dos movimentos da crosta terrestre na América do Sul, a última fase do processo geológico que acabou configurando a depressão da bacia esteve relacionada com a gênese da Cordilheira dos Andes. Ao longo dos tempos, o espaço pantaneiro também sofreu mudanças geológicas substanciais por causa de sucessivos movimentos tectônicos. E sob diversas condições climáticas, com etapas que flutuaram do semiárido ao tropical úmido, a depressão foi sendo preenchida com material sedimentar procedente das áreas circundantes mais altas. A planície pantaneira adquiriu sua forma atual em tempos geológicos recentes, depois da última glaciação, no decorrer dos últimos 12 mil anos. Desde então, a paisagem vem se adaptando a um clima mais quente e mais úmido, num espaço de transição climática na América do Sul, localizado entre o regime tropical úmido da Amazônia, ao norte, e os territórios subtropicais semiáridos do Grande Chaco, ao sul. Pupin,
2014, página 11. Os rios dos Pantanais. São muitos os cursos fluviais que compõem a bacia hidrográfica do Rio Paraguai, página 63, e participam da dinâmica sazonal de suas águas. No lado oeste da bacia se encontra a depressão com o Corpo do Paraguai, que flui no sentido norte. O seu leito está assentado sobre uma planície de consistência rochosa que até hoje permanece exposta a constantes mudanças pelos movimentos da crosta terrestre. Movimentos que, por sua vez, permitem dar continuidade ao persistente processo de preenchimento com materiais transportados pelos seus confluentes desde as nascentes do Paraguai, nas terras altas, que vão sendo acrescentados abundantemente em todo o seu percurso até a planície. Os frequentes movimentos tectônicos têm originado rupturas do piso que sustenta o leito desse rio, de modo que o alicerce de base rochosa não oferece um declive regular e homogêneo que acompanhe o sentido do curso das águas do norte para o sul, mas sim forma o fundamento cristalino de uma enorme fossa tectônica. Portadores de gigantescos volumes de sedimentos, o Rio Paraguai e seus afluentes têm complementado esse processo tectônico, preenchendo a estrutura rochosa de base com espessas camadas de materiais carregados. Mediante perfurações realizadas nas camadas sedimentares e com o auxílio de medições sísmicas, foi possível mostrar que na parte central da depressão do Alto Paraguai, a nordeste de Corumbá, Mato Grosso do Sul, o solo rochoso se encontra a uma profundidade de mais de 400 metros, isto é, por debaixo de uma espessa capa de materiais sedimentares. Ao norte, por sua vez, nas proximidades de Cáceres, Mato Grosso, constatou-se que o embasamento de rochas está a uma profundidade bem menor, sob uma camada de sedimentos de até 86,6 metros. E ao sul, perto de Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul, a camada de sedimentos acima da rocha alcança escassos 37 metros. Configura-se, pois, o que os geólogos chamam de graben ou fossa tectônica, que no seu fundamento cristalino, em alguns trechos, tem um declive inverso ao sentido do curso das águas. Mas o material de preenchimento formado por detritos, como areia, cascalho e sedimentos de todo tipo, compõe uma superfície homogênea para o leito do rio. A planície sedimentar criou aquele território que o explorador Félix de Azara caracterizou ao dizer que o país é horizontal. De fato, o declive no sentido norte-sul é ínfimo, com valores que vão de 3 a 1,5 centímetros por quilômetro. Com parcimônia, hoje o rio Paraguai serpenteia em inúmeros meandros nessa planície sedimentar, procurando escoar rumo ao sul as águas que vem acumulando desde o curso superior. Tendo suas nascentes na região da Chapada dos Parecis, o rio principal da bacia desce pelo lado sudoeste da Serra do Tombador. E no seu percurso são numerosos os afluentes que contribuem de modo consistente para a abundância de águas que confluem para o seu leito, e que se concentram na depressão do lado ocidental da bacia. Ao norte, os rios Sepotuba e Cabaçal também têm sua origem na Chapada dos Parecis, no limite da bacia amazônica, e desaguam no Paraguai. Um pouco mais a jusante conflui o rio Jauru, cuja cabeceira se localiza igualmente no divisor de águas com a bacia amazônica. Do nordeste entram o rio Bento Gomes e o grande rio Cuiabá, que traz águas procedentes dos contrafortes do lado sudoeste da Serra do Tombador e é acrescentado com o corpo do rio São Lourenço, procedente do leste da Serra de São Jerônimo. Todos esses rios estão em constante mutação, alterando a localização de sua foz, fazendo troca-troca de afluentes, entre outras peraltices. Por exemplo, desde a sua primeira medição em 1754, a foz do Jauru já caminhou vários quilômetros em sentido a sul, mas, quiçá, a maior mudança ocorrida nesses 3 séculos
tenha se dado com os rios São Lourenço e Cuiabá, um fato geográfico muito bem documentado sobre o qual vale fazer uma rápida digressão. A contenda do São Lourenço com o Cuiabá. Quando lemos os relatos legados pelos monçoeiros, nos quais esses viajantes descreveram o roteiro que realizaram no século XVIII entre São Paulo e Cuiabá, vemos que, ao saírem do Rio Paraguai, entravam no Rio dos Porrudos, hoje São Lourenço, e desse no Cuiabá, fato também documentado em diversos mapas, página 69. No entanto, durante o século seguinte, os dois cursos fluviais começaram a travar uma implacável luta, e o São Lourenço viu suas forças reduzidas pelo assoreamento do leito e o arrombamento de seus limites. Com a diminuição do caudal e a perda de afluentes, o antigo Porrudos já não pode atuar como dominante e passou a ser um afluente do Cuiabá. As transformações experimentadas pelos cursos fluviais naquela área representam um caso paradigmático da atribulada existência dos rios pantaneiros. Foi Virgílio Correia Filho, 1942, quem fez uma minuciosa recapitulação das diversas avaliações que, desde o final do século XVIII, vinham sendo objeto de disputa entre os dois rios. Nas suas palavras, qual dos dois galhos seria o principal, cujo nome deveria persistir até o desaguar no Rio Paraguai? Idem, página 3. O historiador geógrafo teve o amplo privilégio de reconhecer como o Porrudos desfrutava do caráter dominante. Objeção alguma diminuiria o primado adquirido pelo São Lourenço se remodelação incessante naquelas paragens não lhe tivesse golpeado o barranco de maneira impressionante. Idem, página 6. Como explica Correia Filho, foi pela ação das suas águas que aquele rio foi corroendo os próprios limites, criando um exemplo paradigmático da vida dinâmica que levam os cursos fluviais dos pantanais, cujos leitos migram comportando-se, na expressão cunhada por Mário Luiz Assini, Zorzeto, 2015, como rios com vontade própria. Segundo a vívida descrição que nos deixou o historiador, aqueles personagens geográficos efetivamente agiram para mudar a configuração do espaço. Rolavam mansamente os dois rios, São Lourenço e Cuiabá, as suas águas, em leito separado, habitualmente ou confundidos nas inundações dos pantanais interjacentes, quando pelo fim do século passado, acima da Barra do Piquiri, a uma distância aproximadamente igual à que a separava da confluência imediata, a jusante rompeu o insidioso furo pela margem direita do São Lourenço. Não obstante de calibre diminuto a princípio, o nome que o distinguiu, Boca Brava, indicava expressivamente a violência da evasão lateral e, uma vez iniciada, iria progressivamente aumentando até engolir o rio inteiro. Correia Filho, 1942, página 8. Assim, enriquecido com vários rios da região, o Cuiabá capturou o São Lourenço e tornou-se o afluente do Paraguai, passando a contribuir no conjunto do caudal hídrico da bacia com um importante volume de água. Nada menos que 1/3 do fluxo total do sistema tem sua origem nesse afluente. De volta aos rios dos Pantanais. Do rio Paraguai abaixo vão se acrescentando as águas de curso fluviais, cujas nascentes se localizam no leste, no Planalto Central brasileiro, na Serra Preta e na Serra de Maracaju, territórios majoritariamente do Cerrado. Dentre os principais rios dessa vertente, contam-se o Taquari, o Negro e o Miranda, antigo Mbotetei, que traz consigo as águas do Aquidauana, até encontrar o rio Apa, já fora da região pantaneira propriamente dita. Na sequência, de norte a sul, depois do rio Cuiabá, sem dúvida, o rio Taquari é o maior afluente do rio principal nesse trecho da bacia do Alto Rio Paraguai, e também é um corpo fluvial que vive um processo dinâmico.
Suas fontes ficam a pouca distância daquelas do amazônico Rio Araguaia, em um espaço drenado também pelo sistema hídrico do Rio Paraná. A partir desse ponto, a uns 860 metros de altura, no trecho conhecido como Alto Taquari, esse rio flui com bastante velocidade devido à declividade de 2 metros por quilômetro, provocando uma forte erosão e, consequentemente, arrastando abundante volume de material sedimentar. Pouco antes de entrar na planície pantaneira, suas águas são acrescentadas pelo caudaloso rio Coxim. O Taquari recolhe efetivamente águas de um vasto território no Planalto. Já na Baixada do Pantanal, no percurso de 400 quilômetros da cidade de Coxim, Mato Grosso do Sul, a 180 metros de altitude, até a desembocadura no Paraguai, a uma altura aproximada de 80 metros, o gradiente se reduz a ponto de ficar numa média de 36 centímetros por quilômetro. No leito do Taquari se formam grandes bancos de areia, o que diminui a sua profundidade e faz com que as águas rompam os limites de seu leito e se espraiem junto com os sedimentos. Ocorre, assim, que quando o rio adentra a planície pantaneira, leva um volume de água bem maior do que entrega na desembocadura no rio Paraguai, uma vez que as águas se dispersam junto com os materiais arrastados. Os sedimentos vão se depositando em extensos lóbulos alongados e, com o correr do tempo, cobrem amplas áreas, se consolidam e compõem vastos depósitos no formato de um leque aberto. É o que conhecemos com a designação de leque aluvial. Esses processos de dispersão das águas e de deposição dos sedimentos e criação de leques aluviais, página 76, são observados em todo o espaço da planície. De norte a sul se destacam os leques dos rios Paraguai, Cuiabá, São Lourenço, Taquari, Taboco, Aquidauana e Nabileque. Verifica-se assim que praticamente a totalidade da área da planície pantaneira apresenta um terreno de origem aluvial, onde existem inúmeros canais pelos quais se distribuem as águas e, sobretudo, com o impulso do período das chuvas, saem do curso principal dos rios e alagam as suas respectivas bacias. A confluência dos tributários com o corpo fluvial do Paraguai gera um obstáculo para o escoamento, na direção norte-sul das águas do rio-tronco do sistema hídrico da bacia. Devido ao fato de o gradiente de norte a sul ser menor que o dos afluentes, nomeadamente o dos rios procedentes do leste, isto é, dos rios que vêm do Planalto Central brasileiro, o próprio fluxo das águas dos tributários contribui para obstaculizar o escoamento do Paraguai e para gerar a inundação no âmbito do rio principal. Mas em um jogo dinâmico, a retenção das águas afeta igualmente o fluxo da descida dos tributários, contribuindo para as inundações temporais também nas bacias menores. No seu caminho, embora seja um rio sem acidentes, a partir de Cáceres, o Paraguai encontra obstáculos na configuração do relevo, especificamente ao serpentear os maciços montanhosos que se erguem na planície. Essas elevações são vestígios, fragmentos residuais de estruturas geológicas muito antigas, anteriores ao preenchimento sedimentar que comentávamos antes, e forçam o estreitamento do corpo fluvial. O primeiro dos gargalos que o Paraguai enfrenta encontra-se à altura da Serra do Amolar, páginas 77, 78 e 79. Precisamente na área onde encontram as águas do caudaloso rio Cuiabá. Mais para o sul, a jusante da confluência do rio Miranda, nas proximidades do maciço de Urucum, há um novo estreitamento. Por fim, antes de abandonar o espaço pantaneiro, as águas do Paraguai têm que passar por seu terceiro e talvez mais apertado gargalo no fecho dos morros, páginas 80 a 83. Essa última passagem foi descrita em meados do século XVIII pelo jesuíta José Quiroga com estas palavras. Outra notável garganta tem o Paraguai mais abaixo dos 3 morros que estão na parte do ocidente, chamados Três Irmãos.
na falda de outro altíssimo morro chamado de Pão de Açúcar, e é o mais alto de todos os que se encontram de Assunção ao Taquari. Está na margem oriental, e dali se continua uma cordilheira para o oriente. Quiroga, 1836, página 4. Todos esses obstáculos contribuem para que o fluxo das águas seja lento, fazendo com que elas fluam muito vagarosamente pelo interior da bacia do Alto Paraguai. Como temos visto, a planície do Rio Paraguai se situa no nível mais baixo da bacia e recebe as águas dos planaltos circundantes. Em consequência, ao longo dos tempos, suas áreas inundáveis têm se expandido e definem o nível de base para as águas dos cursos fluviais da região. Por sua posição no plano inferior dos rios, o espelho das águas do Paraguai determina também o nível de base das águas subterrâneas do conjunto da bacia. Nos territórios mais altos dos rios tributários, a subida do nível freático faz com que os espaços inundáveis dos respectivos leques se tornem maiores. Ocorrência sazonal, desigual e defasada das inundações. A multiplicidade de formas em que atuam os fatores geomorfológicos e a complexidade do sistema hidrológico dos pantanais fazem com que o fluxo das águas não se desenvolva de forma regular e as inundações não aconteçam simultaneamente em toda a bacia. Mesmo que o período das chuvas chegue quase ao mesmo tempo em toda a região, com um volume total de precipitações levemente maior na área norte que na sul, com uma média anual de 1.200 milímetros na primeira e de aproximadamente 1.000 milímetros na segunda, os alagamentos, como dito anteriormente, acontecem de forma sequencial num período que se estende por 4 a 6 meses. A inundação dos territórios na região norte ocorre entre fevereiro e março, de modo que o começo do inverno traz o período da seca, a partir dos meses de junho e julho, precisamente quando o espaço sul recebe o maior volume de água, uma vez que o Rio Paraguai, por fim, conseguiu superar os obstáculos para o seu escoamento que as morrarias lhe impõem. De fato, o ritmo e a intensidade das inundações, assim como seu tempo de permanência em cada área, são os fatores que definem o avanço das águas de norte a sul. Em outras palavras, a configuração geológica dos vários espaços do mosaico pantaneiro se impõe como o fator fundamental para que a bacia seja uma região de inundação sazonal, desigual e defasada. Assine 2018, página 16. Os volumes dos múltiplos alagamentos não são idênticos em amplitude e duração nas diversas áreas da vasta planície. Por isso, fala-se de um processo desigual e os níveis máximos das inundações também não coincidem com os maiores índices de chuvas. Então, pode-se dizer que elas são defasadas. A movimentação de água e materiais sedimentares tem agido para que a planície efetivamente seja um espaço bastante irregular, cuja configuração contém uma multidão de elevações arenosas de pouca altura. As maiores extensões, que sobressaem do nível da planície, são os leques ou terraços aluviais, formados pelos rios em sua entrada na bacia e que cobrem grandes superfícies. Dentre outros, esse é o caso do enorme leque do rio Taquari, que ocupa uma área de uns 50.000 km². Mas há outros relevos, sejam os diques marginais dos cursos das águas, sejam as cordilheiras. Estas, apesar da sua designação por um termo que alude a grandes montanhas, têm a forma de montículos alongados, às vezes com uma extensão de centenas de metros e uma altura média de apenas 2,5 metros, podendo alcançar até 6 metros. Fora isso, já desde os primeiros tempos da ocupação do espaço pantaneiro, a própria ação humana tem contribuído para transformar a planície em uma superfície ondulada, a exemplo da construção de aterros indígenas, feitos com materiais residuais,
principalmente com grandes volumes de conchas de moluscos que formaram terraços e foram utilizados por humanos, animais e mesmo plantas como refúgios no período das enchentes, assunto que será tratado no 4º capítulo. Na fisionomia da paisagem, nem as cordilheiras nem os aterros chamam particularmente a atenção como acidentes do relevo devido à sua escassa altura. Assim, numa vista ao nível do chão, essas elevações se destacam porque, no seu estado natural, habitualmente estão cobertas por vegetação mais espessa. Na perspectiva aérea, por sua vez, são também os densos conjuntos de árvores que denunciam a existência desses pequenos desníveis. Essa multiplicidade de relevos aparentemente irrelevantes comanda a existência de ambientes com características muito diversas, dependendo da maior ou menor exposição da superfície terrestre às águas. A participação desses relevos na vida das plantas é fundamental, já que são eles que definem as condições para a existência de uma grande variedade de habitats. Da mesma maneira que os relevos desempenham um papel decisivo na criação das diversas condições de vida e contribuem para a riqueza do Pantanal, os corpos de água, nas suas mais diversas formas, são a própria seiva da vida pantaneira. É a água que nutre os solos da bacia, em geral bastante pobres, compostos substancialmente de areia nos horizontes superficiais e com um aumento considerável de argila nos horizontes inferiores. Essa terra ganha qualidade com as enchentes que alimentam periodicamente com substâncias nutrientes a imensa planície de aluvião. O ponto de partida para o desenvolvimento da vida vegetal e animal no espaço pantaneiro, em rigor, não são as chuvas por si mesmas. É através do longo caminho iniciado nas serranias e no planalto a norte e a leste que as águas se enriquecem, à medida que avançam em direção à planície até se espalharem nos rios, lagos e encherem os lençóis freáticos. As águas provenientes do rio Cuiabá são particularmente ricas em nutrientes originados da decomposição do calcário que abunda no seu curso superior na região de Nobres. Esse movimento hídrico de ciclo anual consolida ano após ano os espaços de água permanentes, revigorando as suas qualidades e com as quais os solos das vastas superfícies serão nutridos durante o tempo da cheia. O espraiamento das águas vai ao encontro da superfície ondulada da planície na bacia do Alto Paraguai. O contato ocorre, às vezes, com contundência, quando a terra é inundada por períodos mais ou menos prolongados. Outras vezes, precisamente nas elevações, as águas só enchem o nível subterrâneo, persistindo uma superfície terrestre seca. E, à luz do dia, há também encontros muito sutis, nos quais por algum tempo se criam áreas anfíbias ou de transição entre a superfície invadida e as águas invasoras. São múltiplas as formas nas quais pode acontecer o encontro. Umas são mais duradouras, até com contatos perenes, outras muito efêmeras, dependendo da intensidade da enchente. É assim que surge uma multidão de diversos espaços de vida, os habitats que, precisamente por sua caleidoscópica variedade, acolhem com condições ideais um grande número de espécies de plantas e animais. Aproximadamente a metade da planície pertence à zona anfíbia, de transição aquática e terrestre, segundo as observações de cientistas como Kátia Nunes da Cunha e Wolfgang J. Junk, 2015, páginas 83 a 130, divulgadas durante a última década. Uma parcela bem menor do Pantanal está permanentemente coberta por água ou se mantém inundada por longo tempo. E cerca de 1/3 da área total da planície é composto por antigos corpos sedimentares de tal altura que não chegam a ser atingidos pelas enchentes, e sua superfície continua seca. O exame minucioso dessas 3 categorias básicas do território
tem permitido identificar mais de 70 ambientes naturais, nos quais gramas, arbustos e árvores, assim como quadrúpedes, pássaros, anfíbios e peixes, encontram seu habitat preferencial. As nuances de cada um estão ditadas, em primeiro lugar, pelo confronto das águas com a terra. Mas são numerosos os fatores que incidem na definição de cada habitat. Dentre esses, merecem destaque a composição dos solos e a sua capacidade de retenção da umidade, as propriedades físico-químicas das águas, dependendo da sua procedência, e a ação da própria vegetação que atua tanto na terra como na água, ou gerando novas condições para a vida. São, pois, múltiplos os elementos que caracterizam de modo diverso cada uma das áreas submetidas, de forma mais ou menos intensa e com maior ou menor grau de exposição ao processo de alagamento. Consequentemente, são variáveis a distribuição e a frequência nas quais aparecem, através do espaço pantaneiro, os diferentes tipos de habitat. Essa intrincada série de fatores faz com que a bacia do Alto Paraguai não componha um único pantanal de traços homogêneos, mas sim uma multiplicidade de espaços com fisionomias diferenciadas, o que tem levado a optar por tratar a região como um mosaico de pantanais. Nota de agradecimento. Agradecemos a Eduardo Guimarães Couto, doutor em Ciências do Solo pela Universidade Federal do Mato Grosso, e a Narcísio Costa Bígio, botânico da UNIR, pela leitura crítica dos capítulos 2 e 3. Imagens. Página anterior. Mário Friedlander. Vista da vegetação aquática no Rio Paraguai. Detalhe. Junho de 2014. Foto Mário Friedlander. O Rio Paraguai e as morrarias na Reserva Natural Eliezer Batista, Mato Grosso do Sul. Junho de 2014. Mapa. Magno Silvestre. Relevo do Pantanal e adjacências. O mapa detalha em sua legenda as unidades de relevo, depressões, patamares, planaltos, planícies e serras, e outras convenções, a sede municipal, hidrografia, massa d'água, Pantanal, limite internacional e limite estadual da região. Fonte, base de dados, ANA 2017, ESRI-Ocean 2022 e IBGE 2022. Organização e elaboração Magno Silvestre 2022. A imagem demonstra a localização do Pantanal com um quadrado vermelho localizado entre os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, cercado por Paraguai, Argentina, Bolívia e pelos estados de Rondônia, Amazonas, Pará, Tocantins, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Nesta página, imagem de João Severiano da Fonseca, O Planalto, de 1880. Em Fonseca, 1880, volume 1, página 24. O Rio Paraguai e muitos dos seus afluentes nascem nas regiões mais elevadas ao norte e a leste e descem para a planície pantaneira, como mostra de modo quase caricato a gravura de J.S. da Fonseca. O mapa do relevo do Pantanal e adjacências na página anterior evidencia, por sua vez, que os cursos fluviais percorrem as terras baixas, inundando parte dos territórios, para acabar vertendo suas águas no rio principal, onde se observam os maiores alagamentos, identificados pelas manchas de cor azul. Mapa de Henrique Antônio Batista. Reconhecimento da parte do Rio Paraguai compreendida entre os Dourados e Vila Maria, 1857. Litografia, 52,7 por 33,5 centímetros. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. Representação do trecho setentrional do Alto Rio Paraguai,
a partir da Vila Maria do Paraguai, atual Cáceres, mostrando a entrada de alguns dos seus afluentes e com indicações da profundidade das águas, provavelmente como informação auxiliar para a navegação. Hugh Vedel, desenho, Jean-Jacques Champin, gravura. Uma das nascentes do Paraguai, Brasil, 1853. Litografia, 14,3 por 21,5 centímetros. Em Castelnau, 1852, prancha 35. Esta é a primeira imagem que mostrou ao mundo as nascentes do rio Paraguai, desenhada por H. Vedel, o médico botânico da expedição Castelnau. Segundo o chefe da expedição, as palmeiras representadas são buritis. Imagem de satélite da região do Pantanal na época da cheia de 2011. Em Assine e outros. 2015, página 477. A imagem de satélite destaca, em tom de azul escuro, as áreas de alagamento mais intenso, as quais se concentram sobretudo na vertente ocidental do Pantanal e no delta do Taquari, quando esse rio se encontra com o Paraguai. A linha amarela representa os limites do espaço pantaneiro. Na imagem pode-se ver, à direita de uma mancha azul muito escura, traços dos rios Paraguai, Cuiabá, São Lourenço, Piquiri e Taquari identificados. Abaixo, vê-se ainda as legendas do Rio Negro, Aquidauana, Miranda, Nabileque e Paraguai. Foto de Mário Friedlander. Encontro do rio Sepotuba com Paraguai no município de Cáceres, junho de 2014. Mapa de Ricardo Franco de Almeida Serra, data desconhecida. Detalhe da Carta Geográfica do rio Guaporé. Encontro dos rios Sepotuba, Cabaçal e Jauru com o rio Paraguai. Ver mapa completo nas páginas 66 e 67. Tudo indica que essa carta seja de autoria de Almeida Serra. Está orientada no sentido sudeste-noroeste, comum em alguns mapas portugueses do período e, portanto, não com um norte na parte superior. No lado esquerdo do mapa, reproduzido no detalhe, figura o rio Paraguai a partir das entradas dos rios Sepotuba e Jauru, até a Barra do Taquari. Em tom azul claro, foram marcados os campos inundados pelo transbordamento das cheias do Paraguai. Vale dizer, partes do Pantanal. Certamente, esse mapa foi levantado em 1786, quando Almeida Serra esteve na região como chefe da expedição astronômica e geográfica. Mapa completo de Ricardo Franco de Almeida Serra. Carta geográfica do rio Guaporé, desde a sua origem até a sua confluência com o Mamoré, assim como dos rios Aguapei e Jauru, com parte do Paraguai e Cuiabá. Sem data, final do século XVIII. Nanquim em aquarela sobre papel, 66 por 160 centímetros. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. Mapa anônimo. Carta corográfica ou descrição demonstrativa das terras e rios mais principais, desde o limite setentrional da Capitania de São Paulo até a divisão da América, no distrito da Vila Bela, Capitania de Mato Grosso, cuja observação se deve ao ilustríssimo e excelentíssimo senhor Dom Antônio Rolim de Moura, 1754. Nanquim sobre papel, 44 por 66 centímetros. Academia das Ciências, Lisboa. Com o auxílio da pormenorizada inscrição na cartela, a carta corográfica permite acompanhar a longa rota fluvial que no século XVIII era usada como caminho para aqueles que saíam do interior paulista e se dirigiam a Mato Grosso. O mapa está baseado em informações da viagem de Antônio Rolim de Moura à Vila Bela, capital da capitania mato-grossense, passando pela Vila Real do Senhor Bom Jesus do Cuiabá e, inclusive,
assinala com números os 114 lugares de pouso da caravana até chegar a Cuiabá, mais 25 no trecho até o rio Guaporé. Na próxima página, mapa de José Pereira de Sá. Planta dos rios São Lourenço e Cuiabá, 1786. Nanquim em aquarela sobre papel, 78 por 61 centímetros. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. Datado no final do século XVIII, este mapa representa o rio Cuiabá quando ainda era afluente do Rio dos Porrudos, ou São Lourenço, sendo que este rio vertia suas águas no Paraguai. Mas, como é comum no Pantanal, em meados do século XIX, esses rios sofreram mudanças, as mais visíveis sendo as que ocorreram em seu percurso. O rio São Lourenço foi capturado pelo Cuiabá, que passará a ser ele mesmo o afluente do rio Paraguai. Quase ao mesmo tempo, o nome de dos Porrudos foi desaparecendo em benefício da designação de Rio São Lourenço. Foto de Mário Friedlander. Vista aérea de um trecho do rio Cuiabá. Abril de 2010. Foto de André Dib. O Rio Negro entrando no rio Taquari. Setembro de 2018. Imagem de Alfredo de Scragnoli Tunai, Visconde de Tunai. O rio Taquari no lugar da passagem, 1866. Lápis e carvão sobre papel, 19 por 26,7 centímetros. Museu Paulista, USP. João Severiano da Fonseca. O rio Taquari no lugar da passagem. Desenho do Sr. Dr. Tunai. 1880. Em Fonseca, 1880, volume 1, página 291. Ao incluir uma estampa com a vista do rio Taquari no seu livro Viagem ao Redor do Brasil, 1880, J.S. da Fonseca utilizou como base o desenho que o Visconde de Tunai havia executado no lugar da passagem do rio, alguns anos antes, em tempos da Guerra da Tríplice Aliança. Na página anterior, foto de André Dib, vista do delta do rio Taquari, maio de 2017. Imagem de satélite do rompimento das margens do rio Taquari, agosto de 2014. Em Assine e Outros. 2015, página 486. Enquanto a fotografia de André Dib oferece um panorama paisagístico da enorme extensão que abrangem os alagamentos no delta do rio Taquari, o registro feito via satélite, que destaca as áreas submersas com cor azul, permite avaliar, de modo quase cartográfico, a dimensão que ganham essas inundações, inclusive em tempos de seca, no mês de agosto. Mapa Iranzani e outros. Limites do Pantanal brasileiro segundo Silva e Abdon e os megaleques que compõem seu trato deposicional. 2009. Em Zani e outros. 2009, página 645. De forma esquemática, o mapa mostra as 7 maiores áreas de depósito de sedimentos carregados pelos rios no espaço pantaneiro. Trata-se dos assim chamados megaleques dos seguintes rios: 1. Paraguai, 2. Cuiabá, 3. São Lourenço, 4. Taquari, 5. Taboco, 6. Aquidauana e 7. Nabilec. Foto Mário Friedlander. Gargalo do rio Paraguai à altura da Serra do Amolar, junho de 2014. Foto Araquém Alcântara. Vista aérea da Serra do Amolar, junho de 2018. Mapa anônimo. Croquis da parte da província de Mato Grosso imediata aos limites da República do Paraguai, 1876.
Nanquim em aquarela sobre papel, 52 por 89 centímetros. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. Na próxima página, anônimo. Detalhes de croquis da parte da província de Mato Grosso, localização do Fecho dos Morros. Bartolomé Bossi. Fotografia. Lacoste Ainé, xilogravura. Vista do Pão de Açúcar, 1863. Em Bossi, 1863, página 29. Miguel Sierra. Vista da Serra do Pão de Açúcar. Vista da Serra, 1758. Nanquim em aquarela sobre papel, 37 por 28 centímetros. Em Sierra, 1758. Folha sem número. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. Croquis cartográfico. Localiza o gargalo do Rio Paraguai em Fecho dos Morros, assinalando a morraria e destacando nominalmente o Pão de Açúcar. Trata-se, sem dúvida, de um dos lugares emblemáticos do Pantanal. Já um século antes, esses relevos tinham chamado a atenção do membro das comissões demarcadoras de limites Miguel Sierra, que os registra no seu Atlas, 1758. E também Bartolomé Bossi, na centúria seguinte, ilustra a silhueta daquelas montanhas à beira do rio Paraguai em sua viagem pitoresca, 1863. João Severiano da Fonseca, As Inundações, 1880. Em Fonseca, 1880, volume 1, página 45. Foto de Mário Friedlander. Vista aérea de um retiro para gado na Baía do Chacororé, Mato Grosso, abril de 2010. Foto de Mário Friedlander. Baía do Chacororé em tempos da vazante, Mato Grosso, abril de 2010. Foto de Mário Friedlander. Cordilheiras, no Pantanal Mato-Grossense, agosto de 2021. Foto de Mário Friedlander. Vitória Régia do Pantanal, novembro de 2014. Imagem de João Severiano da Fonseca. Vitória Régia do Pantanal, 1880. Em Fonseca, 1880, volume 1, página 339. Imagem de João Severiano da Fonseca. Prado de Hidrófitas, 1880. Em Fonseca, 1880, volume 1, página 319. Foto de Mário Friedlander. Vitória Régia do Pantanal, abril de 2010. Nota de referência 3. Antes do presente, AP, é uma marcação de tempo utilizada em arqueologia, paleontologia e geologia,